E eu confesso pra vocês que eu não tinha programado nada, eu não tava pensando em comentar sobre séries, só que eu fiquei tão empolgado e eu gostei tanto da terceira temporada de Stranger Things que eu procurei várias teorias na internet, várias explicações, e eu juntei tanta informação e teorizei tantas coisas que eu pensei, cara, eu não posso ficar com isso guardado só pra mim, eu preciso compartilhar isso na internet, preciso compartilhar isso com outras pessoas. Então antes de começar falando sobre as teorias, sobre a série em si, eu queria avisar pra vocês que vai rolar spoilers sim. Então se você ainda não assistiu a terceira temporada, corre lá na Netflix pra poder assistir e depois você volta aqui, tudo bem? De antemão já vou pedindo pra você deixar seu like, se inscrever no canal e eu faço um trato com vocês. Se vocês gostarem do vídeo, pode deixar o like lá. Se vocês não gostarem do vídeo, vocês podem tirar o like ou dar dislike, não tem problema. A essa altura todo mundo já sabe que rolou uma cena pós-créditos, né? Então se você ainda não sabe, corre lá pra assistir essa cena pós-créditos porque é muito importante. E nessa cena pós-créditos, eles mostravam uma base lá na Rússia. Sendo que essa base era, até em relação à estrutura, ela era até parecida com a base que a gente tinha lá em Hawkins, né, embaixo do shopping. Ela tinha uma parte subterrânea e a gente percebeu então que ali tinham várias celas, né, com provavelmente vários prisioneiros. Ou celas vazias, mas pelo menos 2 prisioneiros nós tínhamos lá. Um era russo e o outro americano. Um deles é levado pelos soldados russos para uma outra sala que é mais abaixo. E nessa outra sala ele é trancado. E eles soltam, né, uma fera, que na verdade é um Demogorgon, ou um Democão grande. É possivelmente um Demogorgon. Só que eu reparei que esse Demogorgon, ele é, digamos assim, um pouco diferente dos demais. Ele não tem a pele tão escura quanto os Demogorgons originais, né, os Democães, como vocês preferirem chamar. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que, em tese, os Democães ou Demogorgons, essas criaturas, elas não podem sobreviver aqui enquanto o portal estiver fechado. É como se elas estivessem conectadas a um cérebro maior. E com o fechamento do portal, com esse portal fechado, eles perderiam essa conexão com esse cérebro e eles perderiam também a vida. Então eles não teriam mais consciência e morreriam. Como a gente viu acontecer na segunda temporada, né? Quando a Eleven ela fecha o portal, todos os Democães morrem e ficou naquela dúvida. Poxa, se essa criatura, que aparentemente é o Demogorgon, tá viva, então significa que o portal abriu? Ou ela é uma criatura que não depende do portal, ou seja, ela tá aqui no nosso mundo sem precisar ter essa conexão com o mundo invertido? Isso não sabemos. Provavelmente isso vai ser respondido na quarta temporada sim. Eu realmente acredito que possa ter sim a possibilidade do portal estar aberto, mas eu acredito que essa criatura ela não depende dessa abertura de portal para estar viva. Eu acredito que eles possam, né, os russos, devido a algum experimento ou algum teste que eles queiram fazer, eles possam ter coletado parte daquele material genético que provém dos Demogorgons, e a partir daquele material genético eles conseguiram de repente criar ou então clonar uma nova espécie de Demogorgon. Na verdade, o Demogorgon, só que não um Demogorgon que provê do mundo invertido, entendeu? Um Demogorgon meio que criado em laboratório. E trabalhando ainda, né, nessa cena pós-créditos, tem uma menção, né, que eles fazem quando eles vão retirar um dos prisioneiros para levar pro Demogorgon. Um dos soldados fala assim, não, o americano não. Então a gente sabe que existe um americano preso lá. E é o que tudo indica, né, que a grande maioria das pessoas acreditam e defendem, é que esse americano é na verdade o Hopper, né, que tá lá preso de alguma forma. Não sabemos exatamente como ele foi para lá, mas acredita-se que o Hopper está vivo e que ele é possivelmente esse americano. Não tem como afirmar 100% de que o Hopper é de fato esse americano que estava lá preso. Se ele for, existe uma teoria para explicar como ele foi para lá. Provavelmente a quarta temporada pode gerar em torno disso, se essa teoria for verdade. Para explicar como o Hopper saiu de Indiana e foi parar na Rússia, é uma coisa meio louca. Possivelmente a quarta temporada vai trabalhar com portais dimensionais, quase como buracos de minhoca. Sabe o poder da Blink dos X-Men, né? Que ela consegue abrir portais, sair aqui e entrar ali, é como se eu entrasse num lugar e saísse no outro. Acredita-se que existe um portal em Hawkins, né? Lá naquele subsolo onde estava a base russa, que leva para um outro portal, possivelmente naquela base mesmo lá na Rússia. Mas como que o Hopper foi parar lá? Vamos então voltar à cena da explosão, né? A cena da morte do Hopper. Cerca de um segundo antes da explosão acontecer, a gente viu lá que o Hopper já não estava mais ao lado da máquina. Ele simplesmente sumiu, ele não estava ali. Então, no momento em que a Joyce ela vira as chaves, o Hopper ele já não está mais ali. Ele estava ao lado da máquina, ele olhou para Joyce, ele olhou com um olhar de despedida, inclusive. Foi um momento bem assim, triste, digamos. Mas no momento em que a Joyce ela vira as chaves, e aí um segundo depois, antes da explosão, o Hopper já não está mais ali.
E aí acontece a explosão. O que eu acredito, e que muita gente acredita também, é que o Hopper ele tenha saído de perto dessa máquina. De alguma forma ele tentou se esconder, tentou achar algum abrigo, ou simplesmente tentou sair dali. De alguma forma ele pode ter achado esse caminho que levava então para esse portal que levava até a Rússia, digamos assim. Nossa, isso é muito bizarro, cara. É muito bizarro, mas é muito Stranger Things isso acontecer. E possivelmente ele foi capturado, ele deve ter tentado lutar, mas foi capturado, porque, cara, tinham vários soldados, então ele não tinha chance. E ele já tinha apanhado pra caramba, ele já tava machucado. Acabou que ele foi preso, e aí isso explicaria como o Hopper foi parar lá naquela cela, e ele seria possivelmente o americano que está preso lá. E cara, uma das coisas que reforça essa teoria de ter uma passagem, de ter uma espécie de portal de Hawkins pra Rússia, é que eles conseguiram construir uma base com vários russos, com várias coisas assim, com vários equipamentos tecnológicos da Rússia. Essas coisas elas ajudam a reforçar a teoria de que existe um portal dimensional, né, de uma base para outra. E é quase como um teletransporte, você entra num lugar e sai no outro. Isso é muito bizarro, mas é uma possibilidade, né? A gente tá falando de uma série que trabalha com essas possibilidades dimensionais. O próprio mundo invertido é assim, um fenômeno dimensional. E outra coisa que ajuda a reforçar o fato do Hopper estar vivo é que assim, em Stranger Things, todas as cenas de morte de personagens relevantes, tá? Excluindo os figurantes, tá? Todos os personagens relevantes, eles tiveram cena de morte merecidas. Ou mesmo os que não tiveram cenas de mortes, em algum momento da série teve alguma cena que mostraram que de fato eles estavam mortos. Então assim, a série não é uma série que esconde morte. Quando a morte acontece, ela acontece pra valer. E quando ela não acontece, se tem um mistério ali, é possivelmente porque não houve uma morte, é porque eles vão trabalhar isso futuramente. E pra pensar, o Hopper ele faz parte do elenco principal. Então assim, eliminar ele daquela forma, por mais que você possa pensar, ah, mas teve uma cena de despedida, o olhar dele disse tudo pra Joyce, ele tava ali se despedindo pra ela. Concordo, ele realmente estava ali com um olhar de despedida, parecia realmente uma cena de despedida. Só que porque justamente ele não sabia se ia sobreviver. Então ele olhou pra Joyce como se ele estivesse se despedindo dela, porque ele poderia de fato morrer. Só que ele tentou se esconder e de alguma forma ele pode ter conseguido sobreviver sim. Ele pode até não ser o americano que está preso na base, mas eu tenho certeza que ele está vivo sim. Agora vamos falar de coisas no roteiro que ajudam a comprovar que o Hopper está vivo. Bom, como vocês lembram, a Eleven, né, a El, a Jane, 11, como vocês preferirem chamar, ela terminou a série sem os poderes ainda, né? Então passaram alguns meses e os poderes dela ainda não voltaram. Pode ser porque ela ficou muito exausta, ela gastou demais os poderes, houve meio que um bloqueio na mente dela, mas também pode ser uma obra do monstro, né? Daquele pedacinho daquele monstro que estava dentro da perna dela, que de alguma forma pode ter afetado o sistema nervoso ou algo do tipo, bloqueando então as habilidades telecinéticas e os demais poderes da Eleven. Por que isso ajuda a, digamos que, fortalecer a teoria de que o Hopper está vivo? Cara, vamos pensar. Se o Hopper está vivo e a Eleven tivesse os poderes, não seria muito fácil, mas muito fácil de descobrir se ele está vivo ou não? A Eleven ia acabar achando ele com os poderes da mente. Ainda que ela não conseguisse ver exatamente o lugar onde ele estaria, ela ia conseguir saber que ele está vivo. Isso já é o suficiente para eles começarem a investigar ou procurar pelo Hopper. Isso seria muito fácil, digamos assim, muito óbvio. Em Stranger Things as coisas não acontecem de forma tão óbvia, não acontecem as coisas tão facilmente assim. Tem sempre uma história ali para desenrolar. Então por isso que eu acho que é conveniente a Eleven estar sem os poderes sim nessa temporada, né? Possivelmente ela vai começar a quarta temporada ainda sem os poderes, para eles poderem explorar melhor essa prisão do Hopper. E aí entra uma outra coisa que eu tô pensando aqui comigo, que é eles introduzirem novamente na série a Kali. Ela foi uma das personagens que foram introduzidas na segunda temporada. Ela ajudou muito a Eleven, né, com relação ao desenvolvimento das habilidades, dos poderes, para que ela conseguisse usar meio que com força total os seus poderes. A quarta temporada seria o momento perfeito de introduzir a Kali novamente. Porque a Kali, ela é a pessoa perfeita para ensinar a El, ou pelo menos para tentar ajudá-la a meio que desbloquear as habilidades dela. Seria uma mentora perfeita para ajudar a El a desenvolver as habilidades, para tirar esse bloqueio, e aí possivelmente ela conseguir usar os poderes novamente e descobrir aonde o Hopper está. E aí entraria uma outra questão. Cara, o Hopper tá numa base russa, cheio de militar, cheio de soldado. Por mais que a Eleven ela tenha os poderes de volta, ia ser muito, mas muito difícil invadir, simplesmente entrar nessa base, invadir, usar os poderes e conseguir resgatar o Hopper. Mas por outro lado, quem nós conhecemos que tem um poder perfeito para invadir uma base, para enganar todo mundo e passar despercebida por todos os soldados?
Isso mesmo, novamente, a Kali. A Kali, ela pode enganar a mente das pessoas com ilusões, né? Ela pode fazer qualquer tipo de ilusão, inclusive ela pode deixar todo mundo invisível. Teria como entrar com um grupo de pessoas, possivelmente os salvadores do Hopper, junto com a Eleven, e deixar todo mundo invisível aos olhos dos soldados, e com isso eles conseguiriam efetuar o resgate do Hopper. Claro que possivelmente não seria uma coisa tão óbvia e fácil, né? Porque em Stranger Things nada é fácil. Seria uma grande ajuda e um momento muito legal de ver as duas trabalhando juntos com seus poderes. Isso é uma coisa que eu queria muito que acontecesse na série, né? Pode ser que aconteça, ainda falta muito tempo pra gente descobrir, infelizmente. Se eu acertar pelo menos parte dessa teoria do que vai acontecer, eu já vou ficar muito feliz. E eu queria ver com vocês, gente, o que vocês acham dessas possibilidades, dessas teorias? Vocês acham muito bizarras? Vocês acham possíveis de acontecer? Deixem nos comentários, quero saber qual é a sua opinião, se você tem uma teoria, se você acredita em outras possibilidades, porque eu realmente gosto de ler todos os comentários, eu gosto de ler as teorias, então pra mim vai ser um prazer se vocês compartilharem comigo tudo que vocês acreditam. Se esse vídeo chegar a pelo menos 200 likes, não importa o número de visualizações, eu pretendo continuar a fazer mais vídeos, falando de teorias ou falando de qualquer outros assuntos que vocês queiram. Tchau, tchau e até a próxima semana.